As suas mãos para os céus e glorificar ao Senhor nessa manhã, amém? Você pode levantar a tua mão para o céu, abrir a sua boca e adorar a Ele nesse lugar, amém? Porque não há como Deus crescer na minha vida, não há como Deus Ele ter espaço na minha vida, se eu não usar a minha vida para glorificar a Ele. Não há como Deus expandir na minha vida, se eu não levantar as minhas mãos, não abrir o meu coração e não adorar a Ele. Então levanta a tua mão assim para o céu, ó. Você pode dizer assim, ó, glória, 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 glória. Você pode abrir a tua boca para glorificar isso. Comece a abrir a tua boca e comece a adorar. Comece a adorar ao Senhor nesta manhã. Comece a glorificar a Ele, ainda que as situações sejam contrárias, ainda que nada seja favorável, porque é quando você faz isso que você se esvazia, e é quando nós nos esvaziamos que o Senhor nos preenche. Levante a tua mão para o céu, adore a Ele. Vamos louvar a Ele. Levante a tua mão para o céu. Diga mais uma vez, diga: que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo, você pode louvar a Ele, diga que Ele, eu quero ouvir os adoradores do Senhor, e eu digo que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Meu irmão, o nosso esvaziar, ele consiste de uma prática, amém? Quando a palavra de Deus, ela me ministra dizendo que eu preciso me esvaziar na presença de Deus, não é um dia, não são 2 dias, é uma prática, amém? Todos os dias eu vou me esvaziando na presença de Deus, a cada renúncia, a cada momento em que eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, em cada momento em que eu permito que o meu coração seja ministrado pela palavra, em cada momento em que eu deixo as minhas razões de lado, para que a razão, para que o propósito de Deus permaneça, a cada dia eu vou me esvaziando. É como a santificação. Todos os dias a gente vai se santificando um pouco, porque a nossa carne é pecaminosa. É por isso que você precisa estar na casa do Senhor. É por isso que você não pode permitir que o desânimo, ou que as lutas, ou que as situações adversas, elas venham parar você, porque é na casa de Deus que eu sou aperfeiçoado pela palavra, pela adoração, pela presença de Deus que se manifesta neste lugar. O diabo, ele faz de tudo, todo instante, a todo momento, para me afastar desse lugar. Talvez para você estar aqui hoje foi difícil demais, pastor. Como foi difícil para mim hoje estar aqui? As lutas, os problemas, o clima, hoje está frio, não é? O cansaço, pois é. Mas eu glorifico a Deus pela tua vida, porque você se esvaziou dos teus motivos, você se esvaziou das tuas razões, você se esvaziou de si, para que o nome do Senhor fosse glorificado na tua vida. Então abra a tua boca e adore, abre a tua boca e glorifica, porque Deus, Ele vai agir, Ele vai operar em você. Mas que isso seja constante, aleluias, que seja constante, não é só hoje, não é só amanhã, mas a cada dia. A cada dia eu preciso renunciar, a cada dia eu preciso abrir mão, a cada dia eu preciso me esvaziar, a cada dia. Levanta a tua mão para o céu e diga: a cada dia. Levanta a tua mão para o céu e diga: a cada dia.
não é hoje, não é amanhã, é todo dia um pouco, é todo dia adorando, é todo dia chorando, é todo dia carregando a preciosa semente, mas glorificando a Deus, é todo dia, porque a cada dia eu sou aperfeiçoado. Quanto mais eu me esvazio, mais eu sou aperfeiçoado. Quanto mais eu me esvazio, mais Deus me enche. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que nessa manhã o Senhor venha nos aperfeiçoando nesse lugar. Que nessa manhã, enquanto nós estamos aqui adorando, que o Senhor contemple as mentes e os corações. Enquanto nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, fria de domingo, adorando e glorificando ao Teu nome, que o Senhor nos aperfeiçoe, ó Pai. Porque o que cabe a nós, nos esvaziarmos a cada dia, nós vamos fazer, amém? Quem está disposto a fazer aqui? Então levanta a tua mão assim para o céu, fala com Ele, diga: que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu, isso, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todo. Para terminar, diga: que Ele cresce em nós nessa manhã e eu diminua, que Ele apareça e eu me, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, vamos aplaudir então bem forte isso. Mas aplauda bem forte aí nessa manhã, aplauda, diga glória, 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 glória a Deus. Mas aplauda mais forte, diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: eu vou. Mas com autoridade, diga: eu vou fazer a minha parte. Amém? Porque às vezes a gente fala assim: que o Senhor cresça e que eu diminua, mas a gente acha que a gente não precisa fazer nada. A gente acha que Deus ele vai crescer na nossa vida sem que a gente tome providência, sem que a gente faça a nossa parte. Deixa eu falar uma coisa importante para você, meu querido, minha querida: tudo que diz respeito às coisas de Deus é com coparticipação. Amém? Diga assim comigo: Deus ele age, Deus ele trabalha, Deus ele opera, mas com coparticipação. Ele faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha. Você entende isso? Amém? Ele faz a parte dele. Qual é a parte que cabe a Deus fazer? Deus ele faz por mim aquilo que eu não posso fazer. A cura que eu, ou que o médico, ou que o remédio não pode proporcionar, Deus vai lá e faz. Amém, amados? O sobrenatural que eu não posso agir, que o advogado não pode agir, que o doutor não pode agir, Deus vai lá e age. Mas aquilo que eu posso fazer, ou melhor, aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Amém, amados? E o que cabe a nós fazermos? Dar lugar. O que é que cabe a nós fazermos? Matarmos a nossa carne. A minha carne quer isso, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Então cabe a mim, eu que sou a pessoa que tenho na minha vida o Espírito Santo de Deus agindo, cabe a mim, conhecedor da palavra, dizer não para a minha vontade. Amém, amado? E quando você diz não para a tua vontade, automaticamente aí Deus vai lá e começa a te preencher. Aí Deus vai lá e começa a te encher. Aí Deus começa a crescer na sua vida. Amém, amado? Porque às vezes a gente canta essas canções, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e a gente acha que Deus aparecer, Deus crescer na minha vida só depende dEle. Não. Deus não vai fazer nada na sua vida se você não permitir.
Deus não vai entrar na sua casa e mudar a sua casa se você não abrir a porta para Ele. Por isso que Ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com Ele cearei e Ele comigo. Mas você tem que abrir a porta, e isso não é só para receber Jesus. Às vezes a gente acha que abrir a porta para Jesus entrar é só para a gente entregar a vida para Jesus. Não, para Deus agir no teu casamento, você tem que abrir a porta do teu casamento para Ele entrar. Glória a Deus, amado. Para Deus agir na tua vida financeira, você tem que abrir a porta da tua vida financeira e dizer: Senhor, olha aqui, ó, entra, faz a tua vontade. Porque se você mantiver a tua porta fechada naquela área, Ele não vai agir. Quem entende isso aqui, levanta a mão. Às vezes a gente está na igreja, amado, a gente está ouvindo a palavra, a gente está dando glória a Deus e aleluia, mas a gente tem mantido portas fechadas na nossa vida. Eu estou na igreja ouvindo a palavra, mas no que diz respeito a algumas áreas da minha vida, eu estou mantendo portas fechadas, estou deixando Jesus de fora. Eu estou na igreja, eu estou dentro da igreja, Jesus está na minha vida, mas Ele está num espaço limitado. Quando se trata do casamento, a porta está fechada. Não, aqui é eu que resolvo, quem sabe sou eu. Ah, na minha vida financeira não, nada de... Não, quem sabe sou eu. A gente tem mantido portas fechadas. Jesus está dentro, Jesus está na sala, sentado, a visita está lá. A gente está tratando Jesus como visita e não como dono da casa. Diga assim comigo: Jesus, mas diga com autoridade, diga: Jesus não é visita, Jesus é dono. Diga comigo: Jesus não é visita, Jesus é Senhor. Quem concorda comigo, diga amém. Então se Jesus é o Senhor, se Jesus é o dono da casa, por que Ele não tem acesso ao quarto? Se Jesus Ele é o Senhor da tua vida, se Ele é o dono da casa, por que Ele não tem acesso à cozinha? Por que Ele não tem acesso ao banheiro? Quem está entendendo aqui a revelação, diga glória a Deus. Vamos traduzir: por que existem áreas da tua vida que você não deixa Jesus agir? Você não diz: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Então essa canção ela é muito significativa, mas nós precisamos entender o significado espiritual dela. O Senhor crescer para o Senhor crescer na minha vida, para o Senhor crescer no meu casamento, para o Senhor agir, crescer na minha vida profissional, familiar, financeira, todas as áreas da minha vida, depende de eu abrir portas que estão fechadas, para permitir que Ele entre e se expanda em mim. Amém, amados? Por que você está aqui na igreja hoje, num dia frio como esse, que você poderia estar em casa, debaixo do cobertor, dormindo, domingo, dia de descanso, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui, e eu glorifico a Deus pela sua vida, amém? Eu glorifico a Deus pela sua vida, porque graças a Deus, o Mato não é uma igreja de campanha, não é uma igreja de propósito, e independente de qualquer coisa, você está aqui para adorar o Senhor, glória a Deus por isso. Mas qual é a razão, além de você adorar a Deus, você está aqui? De eu estar aqui, de nós estarmos aqui. A razão é nós aprendermos a abrirmos as portas que estão fechadas. É nós aprendermos que a gente precisa fazer a nossa parte, para que o Senhor Ele venha ter espaço, para que o Senhor Ele venha agir. E somente a palavra de Deus é que nos ensina. Uma coisa é eu viver a minha vida cristã como eu quero. Outra coisa é eu viver a minha vida cristã como Deus quer. Eu não posso estar na igreja e agir e viver a minha vida espiritual, a minha vida cristã como eu quero. Então por que a gente precisa estar na casa de Deus? Para ouvir a palavra. É a palavra de Deus que me ensina como conduzir. Vem cá, moça, mas eu quero que Deus cresça na minha vida. Eu quero que Deus Ele tenha espaço no meu casamento. Eu quero que Deus Ele tenha espaço na minha família. Mas como é que eu faço isso na prática, pastor? É a palavra de Deus. É o dia a dia. É o alimento diário. Amém, amados? Por isso que você tem que estar aqui. Esse lugar a gente falou, se não me engano, na terça-feira. Terça-feira a gente ministrou aqui falando acerca do ambiente do sobrenatural, né? Que a palavra de Deus ela diz lá no Salmo que é na união dos santos que o Senhor ordena a bênção. Ou seja, o lugar onde a gente é abençoado é na casa de Deus. Amém, amado? Você vive a bênção no teu trabalho, você vive a bênção na tua casa, você recebe a bênção em determinados lugares. A bênção ela se materializa em outros lugares, mas o lugar onde a bênção é ordenada sobre a tua vida é aqui, ó, é no ambiente de comunhão, amém?
Tem pessoas que dizem, eu não preciso estar na igreja todo dia. Não, pastor, esse negócio de estar na igreja, não preciso estar na igreja porque eu sou templo. Não, mas a bênção, ela é ordenada no lugar, é na união dos irmãos que a bênção de Deus ela é ordenada, amém, amado? Então você vai sair daqui abençoado, eu profetizo isso. E aí você vai saindo daqui abençoado, levar a bênção de Deus para onde quer que você for. Você pode dar glória a Deus aí? Você precisa estar na igreja. Mas a gente precisa estar na igreja para ser abençoado? Sim. Mas a gente precisa estar na igreja para aprender, para ouvir a palavra. Você crê que Deus tem uma palavra para você nessa manhã? Você crê que Deus vai falar com você? Na verdade Deus já está falando, né? Através de cada canção, através da adoração, através dessa ministração. Mas Deus tem uma palavra para você. Vira para essa pessoa bonita que está do teu lado, diga para Deus, tem uma palavra para você, meu irmão. Vira para a pessoa que está do outro lado, fala para ela, ó, Deus tem uma palavra para você, meu irmão. Aleluias. Então vamos para essa palavra, aproveite que você... Deixa eu pedir para alguns que estão sentados, coloque de pé só um instantinho, reverência à palavra. Pega a palavra de Deus, por favor, e eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Marcos, amém? Enquanto você encontra aqui, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet nesse momento. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Espero que Deus esteja já ministrando teu coração através dessa introdução. Espero que Deus esteja aquecendo, aonde quer que você esteja, que Deus esteja aquecendo o teu coração já, através daquilo que Ele começa a liberar sobre a nossa vida, e que Ele conclua esta obra, que Ele fale poderosamente com você, que Ele te alimente através da palavra que Ele vai nos dar. Enquanto você encontra aí, enquanto nós encontramos aqui, dá um glória a Deus bonito, bem forte para Jesus aí. Essa igreja está viva, tem gente viva aí, tem fogo aí, meu irmão, aleluias. Então vamos lá, Evangelho de Marcos capítulo 3, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 31. Evangelho de Marcos capítulo 3, verso 31, diz assim a palavra de Deus: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-nos chamar, ou seja, mandaram chamar Jesus. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, olha, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, olha a resposta que Jesus vai dar, peraí, quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Glória a Deus. Então Jesus ele vai se apegar, ele vai utilizar uma situação natural. Uma situação natural, a família de Jesus vai chegar ali no lugar onde ele estava ministrando as pessoas. E ele agora vai usar aquele episódio, algo natural, algo comum. Os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus foi lá e chamou, pediu para chamar. E quando Jesus ele ouve aquilo, ele percebe que naquele momento ele poderia se utilizar daquela figura para trazer um ensinamento espiritual. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em outras palavras, traduzindo, quem é minha família? Glória a Deus, amado. Quem é minha família? Sabe aquela coisa de que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus? Sabe aquela coisa de que não é porque eu estou dentro da igreja, não é porque eu carrego uma Bíblia debaixo do braço, não é porque eu dou glória a Deus e aleluia de vez em quando, não é porque eu deixo a Bíblia aberta no Salmo 91, ou porque eu escuto louvores na minha casa todo dia. Isso não me faz família, não me faz família de Deus. Quem é a minha mãe? Eu achei isso tremendo, eu vou ler de novo. Estamos em Marcos capítulo 3, versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-o chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, olha, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, quem é a minha mãe? Até aqui a pergunta ou a informação, eles estavam trazendo uma informação, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Até aqui a informação era no âmbito natural, mas a pergunta de Jesus é no âmbito espiritual. Olha o que ele está dizendo. Quem é a minha mãe? Você acha que ele não sabia que a mãe dele era Maria? Você acha que ele não sabia quem eram os irmãos dele? Mas olha a pergunta espiritual que Jesus ele faz aqui na Bíblia.
E a pergunta espiritual que Ele nos faz aqui, nessa manhã: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, Ele vai olhar para as pessoas. Olha para cá. Ele vai olhar para o povo que estava ali. Você pode dar glória a Deus por estar aqui nessa manhã, amém? Ele vai olhar para aquelas pessoas que estavam ali, olha. E olhando, e a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram, ou melhor, e chegaram então seus irmãos e sua mãe estando fora, e a multidão assentada ao redor dele, disseram: eis aqui tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, versículo 33, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, verso 34, para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui. Você pode dar glória a Deus? Eis aqui. E nessa manhã eu profetizo e digo a mesma coisa: eis aqui, aleluia. Apesar do meu pai e da minha mãe estar ali, eu digo: eis aqui a minha família. Diga glória a Deus. Eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, eis aqui o meu pai. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Aleluia. Quantos aqui creem que Deus vai falar poderosamente com você? Estenda a mão aqui para frente, curva a cabeça, fecha os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, reunidos neste lugar, ó Deus, a qual glorificamos e exaltamos o Teu nome. Estamos aqui reunidos, ó Deus, porque entendemos que este é o lugar onde o Senhor ordena a bênção. Estamos aqui reunidos porque é deste lugar que as águas vivas da Tua palavra fluem sobre as nossas vidas e matam a nossa sede, e além de matar a nossa sede, faz com que um rio de águas vivas brotem do nosso interior. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra que vamos ouvir hoje, que estas águas que nos serão ministradas, venham gerar em nós esta fonte de água renovável, venha gerar em nós, Senhor, uma fonte de águas inesgotáveis, a ponto de caminharmos, de continuarmos, de perseverarmos com a força desta água. Pai, fala poderosamente conosco, joga por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, joga por terra tudo aquilo que tentar se opor a esta palavra. Prepara os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, prepara a nossa mente, ó Deus, para entendermos, compreendermos, assimilarmos, colocarmos em prática aquilo que vamos ouvir, para experimentarmos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, e que assim seja feito. E toda a igreja diga amém, Jesus, diga graças a Deus, aplauda bem forte. Se você é família, se você é família do Senhor, aplauda bem forte aí, meu irmão, abre a tua boca, diga glória, glória a Deus. Fala conosco nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Senta por favor no teu lugar. Você sabe que pelo fato de Jesus em todo o seu ministério, Ele ter dado uma exclusividade total à vontade do Pai. Jesus, Ele não fez a vontade do Pai parcialmente. Jesus, Ele não fez a vontade do Pai pela metade, não. Mas Jesus, Ele deu uma exclusividade total à vontade do Pai. E por Ele ter sido totalmente, completamente, exclusivamente direcionado e voltado a fazer a vontade do Pai, Jesus agradou muito ao Pai. O comprometimento de Jesus em obedecer à vontade do Pai era tão grande, ao ponto do próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 34, Ele dizer que a comida dele era fazer a vontade daquele que o havia enviado. Então Jesus, Ele era 100% comprometido com a vontade do Pai. Jesus, Ele era 100% comprometido com a vontade, com o propósito do Pai em enviá-lo a esta terra. Ainda que houvessem distrações, ainda que houvessem situações que tentassem o desviar do propósito, a grande verdade é que o comprometimento de Jesus com a vontade do Pai era muito grande. Então, olha o tipo de filho, que Jesus era. Diga comigo, Jesus, diga bem alto, diga: Jesus era um filho comprometido com a vontade, com o propósito do Pai. Só que veja, apesar do Pai se alegrar muito com a fidelidade, apesar do Pai se alegrar muito com o comprometimento do seu filho Jesus, havia um que não tinha essa mesma alegria.
Havia um que, ao contrário do pai, que se alegrava por ver a obediência e o comprometimento do filho, havia um que, quando via o filho curando, que quando via o Filho de Deus fazendo a obra, havia um que ficava completamente irado. Enquanto o pai, enquanto Deus se alegrava em ver Jesus fazendo a sua obra, cumprindo o seu propósito, o diabo estava irritado em ver que, além de Jesus não ceder ao mal, Jesus ainda libertava pessoas do mal. O diabo, ele se irava porque ele via que Jesus, além de não se corromper, ele ainda fazia com que pessoas corrompidas se levantassem, com que homens caídos, com que pessoas prostradas pelo pecado fossem reerguidas. Então, justamente pelo fato de Satanás, e eu quero que você escute isso, pelo fato de Satanás não querer ver as vidas sendo libertas, pelo fato de Satanás não querer ver pessoas sendo curadas, sendo libertas, sendo restauradas, o que ele resolve fazer? Já que ele não pode impedir, até porque operando Deus, quem impedirá? Amém? Era Deus que estava agindo, era Deus que estava fazendo, era o propósito de Deus na terra que Jesus estava cumprindo. Então Satanás, ele não poderia impedir. Porém, já que ele não pode impedir, ele iria levantar pessoas, mais precisamente os escribas e fariseus, para tentarem atrapalhar aquela obra que o Senhor Jesus estava fazendo. E tanto isso é verdade, que em vários momentos na palavra de Deus, nós vamos encontrar passagens aonde claramente, os escribas e fariseus se mostraram contrários a Jesus. Por exemplo, se você abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 8, e eu quero que você abra lá, diz a palavra que a mulher adúltera, aquela mulher, ela foi pega no ato de adultério, e ela seria apedrejada. E foram justamente os escribas e fariseus que, na intenção de terem do que acusar Jesus, eles não estavam preocupados com a vida daquela mulher, eles não estavam preocupados com a integridade dela ou com o cumprimento da lei, não. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha, eles queriam se levantar contra Jesus. Então, justamente por isso, eles vão preparar uma situação. O Evangelho de João, no capítulo 8, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 3. Estamos em João, capítulo 8, verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Diga comigo, os escribas, diga bem alto, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Não trouxeram um homem por quê? Glória a Deus, amado. Por que não trouxeram um homem? Você vê que a coisa era, né? Era uma tentativa de parar Jesus, de impedir. Veja, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher, ela foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu não é o cara que prega o amor, que prega a vida, você não disse que é o Filho de Deus, e aí? O que a gente faz? A gente mete pedra nela? Olha aí. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Mas olha o detalhe, diga comigo, igreja. Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar. Volto a dizer, eles não estavam preocupados com a vida daquela mulher, com a salvação daquela mulher, com a integridade daquela mulher. Eles não estavam preocupados com a lei de Moisés e nem com o cumprimento da palavra. O que eles queriam? Eles queriam parar Jesus. Eles queriam parar o Senhor. A Bíblia diz também que quando o endemoniado cego e mudo foi curado por Jesus, os escribas e fariseus, os mesmos, eles também vão ser usados. Evangelho de Mateus, volte um pouco aí por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 12. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Vamos ver aqui a partir do versículo de número 22. Mateus, capítulo 12, versículo 22, diz assim a palavra: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Dá glória a Deus aí, amado. O pessoal estava maravilhado com aquilo. Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: ah, esse aí não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios.
Então veja que era uma pedra no sapato de Jesus, os escribas e fariseus. Aí quando Jesus curou o homem da mão mirrada num dia de sábado, mesma coisa. Marcos capítulo 3, vamos lá, vamos ver aqui. Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra, veja, Marcos 3, verso 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estava observando se curaria. E estavam observando. Vamos ver o que ele vai fazer. Hoje é dia de sábado. Não pode trabalhar, não pode fazer. Vamos ver o que esse Jesus vai fazer. Ó. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem? Vem cá, vocês estão aqui. Eu estou mandando esse homem se levantar e vir para o meio. Mas eu pergunto para vocês: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Diga glória a Deus. Não é porque hoje é dia de sábado que esse homem vai continuar doente. Não é porque hoje é dia de sábado e porque vocês vão se levantar que eu vou deixar de fazer a vontade do Pai. Não, vem cá, rapaz, vem para o meio, estenda a mão. Quando ele estendeu a mão já estava curada. Eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre. Não importa o dia, não importa a situação, não importa o momento, ainda que o diabo não queira, você vai ver a glória do Senhor. Aleluias. Mas veja, versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele. Diga bem alto: procurando ver como matariam. Então olhe para cá. Pelo fato do diabo não ficar contente com a postura, com a obediência de Jesus, em vários momentos, em várias passagens, e a gente poderia ficar, dando vários exemplos de passagens onde os escribas e fariseus, que eram pessoas que estavam ali dando lugar, que eles foram usados para quê? Para tentar impedir o próprio, para dificultar, ou se possível fosse até mesmo paralisar Jesus. Só que olha o detalhe, gente, apesar das intenções, e independente das opiniões, contrariando toda e qualquer expectativa, o que o Senhor Jesus vai fazer? Ele vai perseverar em fazer a vontade do Pai. Diga glória a Deus. Você entende isso? Apesar dele saber que havia oposição, apesar dele saber que havia impedimento, Jesus não vai olhar para os impedimentos, Jesus não vai olhar para a oposição, Jesus não vai olhar para aqueles que se levantavam. Não, pelo contrário, peraí. Eu vou perseverar no propósito do meu Pai. Meu irmão, e já aqui Deus ele começa a falar poderosamente conosco nessa manhã, porque talvez pelo fato de você buscar fazer o bem, talvez você está aqui hoje, você diga: pastor, eu tenho buscado fazer o bem. Eu tenho buscado cumprir a palavra, eu tenho buscado viver o evangelho dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho. Pastor, eu tenho buscado fazer a vontade do Pai. Pois é, mas pelo fato de muitas das vezes você perseverar em obedecer, em agradar a Deus, talvez o inimigo tenha levantado pessoas. No caso de Jesus foram os escribas e fariseus, e talvez no teu caso sejam pessoas da tua própria casa, da tua família. Pastor, eu estou na igreja pela misericórdia, porque Deus usa a boca do meu pai, Deus ele usa a boca da minha mãe, Deus ele usa a boca do meu marido para falar coisas que só a graça do Senhor. Talvez você está aqui por você perseverar no propósito de Deus na sua vida, sabendo Satanás que Deus tem uma obra grande com você. O que ele faz? Ele levanta pessoas que não têm conhecimento de Deus, ele levanta pessoas que não têm compromisso com Deus, ele levanta pessoas que dão lugar para quê? Para tentar paralisar aquilo que Deus tem na tua vida, para tentar desmotivar você de fazer o bem do Senhor.
Só que o primeiro recado de Deus para nós esta manhã é: ainda que com aflições, ainda que com perseguições, ainda que com choro, ainda que com luta, não deixe de obedecer à vontade do Pai, não deixe de glorificar o nome do Senhor, não deixe de fazer o bem, de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Sabe por quê? Porque confiando no Senhor e fazendo o bem, é que eu habito na terra e verdadeiramente sou alimentado. Aplauda bem forte ao Senhor. É quando você faz a vontade de Deus que a glória dele se manifesta. Aleluia. Salmo 37, versículo 3: confia no Senhor. Diga glória a Deus aí. Não foi o homem que te levantou, foi Deus que levantou você, meu irmão. Olha aqui para mim, foi Deus que te levantou. Você pode dar glória a Deus. Foi Deus que te trouxe a esse lugar, foi Deus que te trouxe nessa terra, foi Deus que levantou você. Então olha para mim, confia no Senhor. E ao confiar no Senhor faz o bem. Ou seja, faz a vontade do Pai. Prega o evangelho onde quer que você esteja. Glória a Deus, amado. Dá testemunho, não para de caminhar, não deixe de ser quem você é. Você pode entender isso? Confia no Senhor e faz o bem. Sabe por quê? Porque fazendo isso você vai habitar na terra. Glória a Deus, amado. As pessoas podem te desprezar aqui, as pessoas elas podem virar as costas para você aqui, mas existe um lugar preparado para você. Existe uma terra que mana leite e mel, que o Senhor preparou, e aqueles que forem fiéis até o fim vão herdar esta terra, e eu profetizo que você será esta pessoa. Amém? Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Amado, é quando nós fazemos o bem, ainda que o mundo não faça. Sabe aquela coisa da gente andar na contramão do mundo? Mas todo mundo está fazendo errado, pastor. Não importa. Mas todo mundo está ensinando errado. Não importa. Ainda que ninguém faça, mas é quando nós fazemos o bem, é quando nós fazemos a vontade do Pai, ainda que tudo seja contrário, é que nós somos supridos por Ele. Quem aqui precisa ser suprido por Deus aqui? Levanta a mão. Pastor, eu preciso tanto ser suprido por Deus na minha casa. Eu preciso tanto ser suprido por Deus na minha vida financeira, na minha vida familiar. Eu preciso tanto ser suprido por Deus no meu ministério. Você quer ser suprido por Deus? Você não tem que carregar cruz de madeira nas costas. Você não tem que subir a escadaria da Penha fazendo procissão. Você não tem que dar 2 milhões de oferta na igreja, não. Você quer ser suprido por Deus? Faz o bem, faz a vontade de Deus, amém? Cumpre o propósito, cumpre o chamado. Faz a tua parte com Deus. Não permita que pessoas enviadas pelo cão venham tirar você do propósito de Deus, não. Porque pessoas, para te desmotivar, você vai encontrar um monte, amado. Por isso você tem que estar na casa de Deus, porque esse lugar é o único lugar onde você vai ouvir palavras de vida eterna, onde você vai entrar caído e vai sair de pé, onde você vai entrar desmotivado e vai sair daqui fogo puro em nome de Jesus. No Salmo de número 126, abre lá, Salmo tão conhecido, mas eu quero deixar para você. Salmo de número 126, olha o que a palavra vai dizer aqui, ó. Salmo 126, versículo 5, essa palavra é para mim, é para você, essa palavra é para nós, recebe ela em nome de Jesus. Salmo 126, versículo 5 diz assim: os que semeiam, quem aqui está com a semente na mão? Quem semeia aqui, diga glória a Deus. Quem aqui está trabalhando, quem aqui está fazendo a vontade do Pai, diga glória a Deus. Olha o que ele diz aqui: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Ah, pastor, eu tenho chorado tanto pelo meu casamento, as coisas estão difíceis. Eu tenho chorado tanto pela minha vida profissional. Eu tenho chorado, a coisa está tão difícil. Mas olha a palavra: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, vírgula, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha para mim, o que é você semear com lágrimas? Pastor, o que significa esse termo, semear com lágrimas?
Semear com lágrimas é semear, é plantar, é trabalhar com dor. Quem entende o pastor aqui? Amém? Semear com lágrimas é você trabalhar com dor, é você perseverar, ainda que esteja doendo, é você permanecer na posição, ainda que permanecer na posição seja custoso para você. Semear com lágrimas é você fazer o bem que precisa ser feito, é você cumprir a vontade do Pai, ainda que debaixo de lutas. Amém, amado? Até porque quando se trata de reino de Deus, nada é fácil. Vira para essa pessoa bonita que está do teu lado e diga: nada é fácil. Quando se trata das coisas de Deus, nada é fácil. Amém, amados? Não é fácil, é tudo com luta, é com choro mesmo. É com choro que você vai ver a tua família nos pés do Senhor, meu irmão. É com choro que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. É com choro mesmo que você vai levantar a tua cabeça. Quando você olhar para trás, você vai glorificar. Hoje você chora. Olha aqui para mim, hoje, quando você olha para a tua família, quando você olha para a tua vida profissional, quando você olha para a tua saúde, quando você olha para a tua vida financeira, hoje, quando você olha, você chora. Mas amanhã, quando você olhar, você vai dar glória a Deus pelo que você está passando hoje, porque o que você está passando hoje é o que vai te levar para a vitória de Deus na tua vida. Aleluias! Glória a Deus! Mas continua, olha para mim aqui, olha para minha cara, continua. Porque aquele que semeia com lágrimas, com certeza, e não é o pastor Vitor que está falando não, é a palavra de Deus, com certeza, sem dúvida, voltará com alegria, amém, amados? Só que o grande detalhe que o Senhor nos chamou a atenção, é que além de fazer o bem, além de fazer a vontade do Pai, além disso ser importante para sermos supridos e alimentados, além de fazer a vontade do Pai, fazer o bem, me faça herdar a terra e me faça comer o melhor, fazer o bem, permanecer firme no propósito, revela a nossa origem. Diga comigo, perseverar no propósito. Diga bem alto isso, diga: perseverar no propósito revela quem eu sou. Amado, o que nos define não são as nossas intenções, e sim as nossas escolhas. Eu posso ser uma pessoa muito cheia de boas intenções, mas o que vai me definir serão as minhas escolhas. Eu tenho boa intenção com isso, eu tenho boa intenção com aquilo, eu tenho boa intenção em fazer aquilo, mas o que eu tenho feito? O que vai me definir para as pessoas e aos olhos de Deus, não são as intenções que eu tenho no coração, mas são as escolhas que eu faço na minha vida. São as minhas escolhas que vão definir a minha origem. Você quer conhecer uma pessoa? Você quer conhecer alguém? Não escute o que ele fala, veja o que ele faz. Posso ouvir glória a Deus? Eu vou dizer de novo, acho que você não entendeu. Você quer conhecer uma pessoa? Não escute o que ele fala, veja o que ele faz. Quais são as atitudes dessa pessoa? Quais são os propósitos? Porque as nossas atitudes, as nossas escolhas revelam a nossa origem, a nossa procedência, o nosso berço. Amém? É o nosso berço. São as minhas escolhas que vão definir o meu berço, a minha procedência. Amado, presta atenção numa coisa. A Bíblia fala que logo depois da cura, aquele homem lá das mãos mirradas, que a gente até deu exemplo, depois daquela cura lá no dia de sábado, e depois que dá glória a Deus aí, é o tempo frio, dá glória a Deus aí, meu irmão. Depois da cura lá do homem da mão mirrada, e depois também de Jesus ter escolhido os 12 discípulos, a palavra de Deus, ela nos conta
que Jesus ele resolve ir numa determinada casa. E havia muitas pessoas ali. Havia uma grande multidão ali naquele lugar. Uma multidão que estava ali para quê? Presta atenção. Uma multidão que estava ali para ouvir Jesus. Uma multidão que estava ali para receber de Jesus o bem que ele tinha para oferecer. Pessoas que precisavam ser curadas, pessoas que precisavam ser libertas, pessoas que precisavam ouvir a voz de Deus. E mesmo os escribas, acusando Jesus de expulsar os demônios por ser um demônio também, por ser príncipe dos demônios. Mesmo os escribas e fariseus caçoando da fé de Jesus. Nos dá um sinal para a gente acreditar que tu é o Messias. Ixi. Mesmo os escribas e fariseus se levantando contra ele. Mesmo assim Jesus não vai parar, pelo contrário. Jesus vai estar ali com aquelas pessoas. Diga comigo, porque essa... Diga bem alto, porque essa era a vontade do Pai. Jesus não vai olhar para a dificuldade. Amado, eu sei que você tem dificuldade ao estar aqui. Olha para mim, eu sei que não é fácil para você. Eu sei que não é fácil pelo seu trabalho, eu sei que não é fácil pela sua vida cotidiana, eu sei que não é fácil pelo seu dia a dia. No mundo espiritual eu sei que não é fácil, porque o inimigo ele usa pessoas para falar da tua fé, ele levanta pessoas para dizer que você não vai conseguir. Eu sei que por uma série de razões não é fácil. Mas quando você persevera na promessa, além de ser alimentado e suprido por Deus, você, através da tua perseverança, mostra em quem de fato você tem crido. Porque uma coisa é a gente levantar a nossa mão quando cantamos canções e dizemos, eu creio em Deus. Uma coisa é no momento em que a canção está cantando, em que o fogo está descendo e a gente se emociona e diz, nada vai me separar do amor de Deus, eu vou ficar firme. Uma coisa é a gente dizer que vai ser fiel até na morte, quando a gente está cantando canções. Agora, outra coisa é dizer que eu vou ser fiel até a morte, quando a morte bate a porta. Então, quando nós perseveramos no propósito, ainda que sob pressão, a gente revela quem nós somos. Jesus estava ali, ó. Sabe quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Glória a Deus, amado. Estou aqui cumprindo propósito. As pessoas estão aqui, eu vou estar aqui. Deixa quem quiser falar de mim falar. Deixa os escribas, os fariseus falarem o que eles quiserem. Deixa aquela pessoa que não é crente se levantar contra a minha vida e murmurar e reclamar e dizer que eu sou idiota. Agora você ficou com esse negócio de colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Você botou na cabeça que você é crente e que a tua vida vai mudar. Você colocou na tua cabeça que agora você está caminhando com Deus e agora você é santo. Deixa quem quiser falar, caminha, persevera. Porque é o que Jesus vai fazer. Só que o interessante é que vai ser justamente naquele momento em que Jesus estava ali, com aquelas pessoas, que a família de Jesus vai chegar. E a família de Jesus vai chegar e vai chamá-lo, vai mandar chamar ele. Mas ele estava fazendo o quê? A vontade do Pai. E vai ser nesse momento que a gente vai começar a entender o texto inicial. Volta comigo lá, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 31. Marcos, capítulo 3. Versículo 31 diz assim a palavra: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar. Chama lá Jesus. Mas Jesus estava lá dentro, fazendo a vontade do Pai. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: Senhor, a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, diga comigo, igreja, quem é a minha mãe e meus irmãos? Olhe para mim, olhe para cá. Amados, ao contrário daquilo que muitas pessoas podem pensar, Jesus aqui nessa passagem, ele não estava desfazendo, desprezando a sua família, não. Mas como a gente falou agora há pouco no início, né? Jesus nesse momento aqui, ele estava se aproveitando
de que a sua família natural, de que a sua família carnal estava ali, ele estava se aproveitando, se utilizando daquela situação para falar acerca de algo espiritual. É como se Jesus estivesse dizendo assim: quem são os meus pais? Quem são meus irmãos? Ou seja, quem de verdade é a minha família? Amados, e quando eu confesso a você que quando eu vi esse texto, e quando eu me deparei com essa pergunta que Jesus fez aqui, eu fiquei tentando imaginar o que de fato nos credencia como família de Cristo. O que de fato comprova que eu, ou que você, ou que cada um de nós aqui, o que nos credencia como família? O que nos chancela como família de Cristo? E o Espírito Santo começou a falar comigo. Amado, família de Cristo não são aqueles que chamam pelo nome dele. Família de Cristo não são aqueles que conhecem de ouvir falar, ou que sabem aonde ele mora, ou que sabem aonde encontrar. Não. Ele diz aqui no versículo 34, vamos ler o 33. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, qualquer que carregar a preciosa semente, qualquer que cegar com lágrimas, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Você conseguiu pegar a revelação? Amados, é como se Jesus estivesse dizendo aqui: a minha família de verdade não são aqueles que me seguem à distância. Minha família, meu sangue, que está comigo, que caminha, não são aqueles que me seguem de ouvir falar. Não são aqueles que me chamam de Senhor, ou que falam em meu nome. Não, pelo contrário. Você for comigo em Mateus 7, vai comigo aqui rapidinho. Evangelho de Mateus no capítulo 7. Que a palavra de Deus diz lá, que naquele dia muitos irão dizendo: Senhor, Senhor. Olha aqui, Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém, amados? Olha aí, a vontade do Pai, a vontade de Deus, o bem. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, ó Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas, em Teu nome. Mas olha a resposta, versículo 23, então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Jesus está falando aqui de pessoas que conhecem o Seu nome, que usavam o Seu nome, que caminham, mas que Ele nunca conheceu, porque não era da família. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Não é família, é estranho. É como se Jesus estivesse dizendo: você será um estranho para mim. Mas em Teu nome nós fizemos, em Teu nome nós acontecemos. Não é isso que te credencia como família. Você pode me conhecer, mas não ser família. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Eu conheço um monte de gente, mas não é porque eu conheço um monte de gente que é minha família. Não é isso que nos credencia como família. E por que Jesus ele vai dizer aqui: nunca vos conheci? Sabe por quê? Olha aqui para mim. Ser família, ser filho de Deus, ser família de Deus, não é conhecer Jesus, não é saber onde achar Jesus, não é decorar a Bíblia de capa a capa, não é fazer aquela oração de 5 minutos antes das refeições, não. Jesus vai dizer: está vendo essas pessoas que estão aqui? Pessoa cheia de problema, mas está aqui. Pessoa cheia de dificuldade, mas está aqui. Tem gente doente aqui, tem gente quase morrendo, mas está aqui. Esses são minha família. Pessoas interessadas em buscar a minha vontade.
Pessoas interessadas em fazer a vontade do Pai, diga glória a Deus. Pessoas interessadas em caminhar na fé, pessoas interessadas a se esvaziar, como a gente falou no início, pessoas interessadas a se esvaziar de si mesmo para se encher do Pai. Esse é o meu Pai, essa é a minha irmã, essa é a minha mãe, diga glória a Deus, essa é a minha família. Ele está dizendo aqui, ó, vamos lá, volta comigo, Marcos 3. Volta, está aqui, ó. Marcos capítulo 3, versículo 34. E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui, ó. Está vendo esses aqui? Esses aqui, que estão aqui, ó, nos meus pés. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha mãe, essa é minha irmã. A minha mãe e os meus irmãos estão aqui, ó. Faça chuva ou faça sol, estão aqui. Faça frio, faça calor, estão aqui. Debaixo de luta, debaixo de calúnia, debaixo de perseguição, estão aqui. No dia bom ou no dia mau, na fartura ou na escassez, estão aqui. Estão aqui. Amados, e conforme Deus foi trazendo essa revelação para nós, você sabe o que eu comecei a perceber? Que a gente precisa entender, de uma vez por todas, o significado de João 1,12. O que diz lá em João 1,12? Diz lá que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que, igreja? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente precisa entender esse versículo, presta atenção, amado. Quando a gente lê lá, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí a pessoa pega essa parte do versículo, ela pega essa parte isolada do texto e diz assim: beleza, não preciso mais fazer nada. Já entreguei minha vida para Jesus, o sangue de Jesus já está sobre a minha vida, já batizei nas águas, já sou família de Deus. É o que a grande maioria pensa. Só que a pessoa se esquece que o texto continua. O que o texto continua dizendo? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, vírgula. Diga bem alto, igreja: aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Então, por mais que a pessoa receba Jesus, olhe para cá, presta atenção, olha para mim. Por mais que a pessoa receba Jesus, o poder de filho, que me faz ser reconhecido por adoção, porque através do sangue de Jesus nós somos reconhecidos como de filhos por adoção. Então o poder de filho, que me faz ser reconhecido por adoção, o poder de filho que me faz parte da família de Deus, ele só vem quando além de eu receber Jesus, quando eu caminho por fé. Posso ouvir um glória a Deus? Eu posso entregar minha vida para Jesus, eu posso batizar nas águas, mas se eu não caminhar por fé no nome de Jesus, eu vou ter uma aparência, eu vou ser parente, né? Eu vou ser aquele parente distante de 4º grau, mas família, você. Quando além de receber, é quando eu persevero em fé no nome do Senhor, no cumprimento da vontade do Pai, é que eu me torno família. Você está entendendo isso, igreja? Quem entende essa palavra aqui? Então o fato de eu estar na igreja, é aquilo que eu sempre digo, o fato de eu estar na igreja não garante. Ele me dá uma chance, ele me dá uma vantagem, mas não é garantia. O fato de eu estar na igreja é muito importante, porque é aqui que a coisa acontece. Glória a Deus, amado. É na união dos santos. Esse aqui é o ambiente do sobrenatural. É muito importante eu estar aqui. Mas de nada vale eu receber Jesus e vir na igreja, mas não caminhar por fé, mas não perseverar na vontade do Pai, não perseverar no propósito. Quem é a minha mãe? Quem são
os meus irmãos são esses aqui, ó, que estão sentados no chão comigo, ouvindo a minha voz. Quem são? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? São esses aqui, ó, que mesmo chorando porque o marido foi embora, está aqui dando glória a Deus. Que mesmo chorando porque a coisa está difícil, vida financeira está difícil, mas está na igreja dando glória a Deus e aleluia. São esses aqui, ó, que a família está completamente destruída, mas a pessoa não deixa de perseverar, a pessoa não deixa de caminhar, a pessoa não deixa de crer na promessa de que ela e a sua casa ainda servirão ao Senhor. Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é a minha família? São aqueles que têm tempo para ouvir a minha voz. Porque tem gente que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. E ainda quer se intitular família, quer ser filho. Não, eu sou filho, mas o filho que não ouve o pai. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que colocam os interesses do pai na frente dos seus próprios interesses. É aquele que está na cova, mas mesmo na cova dá glória a Deus. É aquele que está no dia mau, mas mesmo no dia mau não murmura, não duvida, pelo contrário, ainda que chorando, ele sabe que o choro vai durar uma noite, mas ele caminha por fé, na certeza de que a sua alegria no Pai virá ao amanhecer. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Sabe quem são? São aqueles que, como eu, carregam a preciosa semente. Glória a Deus, amados. Servir a Deus, caminhando por fé em Jesus, é uma luta diária. Olha para mim aqui. Vou repetir essa frase. Servir a Deus, caminhando por fé em Jesus, é uma luta diária. Hoje nós estamos vivendo em uma geração em que pregar a palavra perturba, em que falar a verdade incomoda, em que ter opinião é desrespeitoso, aonde se posicionar como crente é perigoso. Nós estamos vivendo nessa geração. Mas a pergunta é, e aí? De que lado nós vamos ficar? De que lado nós vamos ficar? Amém? Eu me lembro de uma época em que ser cristão era moda. Todo mundo perguntava, sou cristão, sou evangélico. Era onda, era moda ser cristão. Só que hoje em dia, nos dias de hoje, ser da família de Jesus é perigoso. Ter o nome cristão como seu sobrenome, falar que é cristão, é preocupante. Amado, nós estamos vivendo um tempo em que servir a Deus caminhando por fé é uma luta diária contra o inferno, é uma luta diária contra os homens, é uma luta diária contra a mídia, é uma luta diária contra conceitos, é uma luta a todo instante. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Só que Jesus, ele também nos prometeu, mesmo Jesus que fala, que no mundo nós teríamos aflições, é o mesmo Jesus que nos garante duas coisas. Para a gente finalizar, eu quero que você abra comigo em João, Evangelho de João no capítulo 12. No mundo você vai ter aflição. Não pensa você que a tua vida, você vai entregar a vida para Jesus, você vai entrar para a família e que tua vida vai ser fácil. Não, entrar para a família é tribulação, é luta, é perseguição mesmo. Você quer entrar para a família? Quer. Então, meu irmão, se você é simpatizante da família, beleza. Mas se você quer entrar para a família, então você vai padecer um pouco. Você vai chorar, você vai sofrer. Mas tem duas coisas. Evangelho de João, capítulo 12. Se você encontrou, diga glória a Deus. Olha aqui a primeira garantia de Jesus. João, capítulo 12, versículo 26 diz assim: se alguém me serve, o
Quem aqui serve a Jesus? Diga glória a Deus. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Diga glória a Deus. Então ele disse: se alguém me serve, siga-me. Olha aqui, ó, primeira garantia: e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. A primeira garantia que o Senhor nos faz, olhe para cá, é que ainda que seguir a Jesus seja difícil, ainda que ser da família de Jesus seja complicado, traga lutas, perseguições e lágrimas, o Senhor diz que você nunca vai estar sozinho. Você vai ter aflições, você vai passar por dificuldades, você vai ser provado, você vai ser afrontado, mas você não vai estar sozinho. Diga glória a Deus. Aquele que me serve, siga-me, aonde eu estiver, ali também estará meu céu. Nós vamos estar juntos. Você vai passar pela moeda, mas Jesus vai passar por você. Você vai passar pelo vale de lágrimas, mas Jesus vai passar com você. Você vai passar pela fornalha, o quarto homem vai estar lá na fornalha. Diga glória a Deus. Essa é a primeira garantia. E a segunda garantia: e se alguém me servir, o papai, o pai de família, o chefe da família, o meu pai o honrará. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. No final da luta, no final da prova, o resultado será honra. Diga glória a Deus. Você sabe por que é bom caminhar com Deus? Você sabe por que é bom fazer parte da família de Deus? Você sabe por que é importante prosseguir? Porque não importa o tamanho da guerra que você entre, não importa o tamanho do gigante que você enfrente, você já entra na batalha sabendo que o final é vitória. Amém, amados? Pastor, mas por que a vitória não está vindo? Então significa que a guerra não acabou ainda. Se o que você está vivendo hoje não é vitória, pastor, a coisa está complicada, eu não consigo enxergar. Então você ainda está no meio do processo. Então sabe o que você faz? Continua nesse processo, mas dando glória a Deus. Ainda que chorando, carrega a preciosa semente, porque você, aquele que semear com lágrimas, voltará com seus molhos com alegria. É promessa, certamente acontecerá. Você crê que Deus está usando essa palavra para falar com você nessa manhã? Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Você acredita que essa palavra veio do céu para você? Amém? Eu quero orar por você. Ou melhor, eu quero orar com você. Porque você não é o único que passa lutas. A gente também passa. Você não é o único que passa por aflições. A gente também passa. Mas a gente precisa se unir. É nesse lugar, é esse o lugar que o Senhor escolheu. É nessa atmosfera que a gente vai vencer. Glória a Deus. Então você vai se colocar de pé nesta hora. E de pé, eu quero pedir a você, dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte a Ele. Mas você vai dar o teu melhor para Jesus nessa manhã. Faça mais, isso. Dá glória a Deus. Aleluias. E diante desta palavra, eu não poderia de maneira alguma orar com você. Eu não poderia de maneira nenhuma deixar de adorar a Deus com esta canção. Uma canção tão antiga, mas que fala tanto acerca daquilo que nós precisamos. Amém? Mas antes da gente orar, deixa eu pedir uma coisa para você. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Como nós falamos ao longo da ministração, talvez você está aqui hoje e as coisas estão difíceis para você. Pastor, a coisa está muito difícil. Está muito difícil ser cristão. Está muito difícil ser fiel. Está difícil pelas lutas que eu passo dentro da minha casa. Está difícil pelas lutas que eu passo dentro da minha família. Está difícil pelas situações que eu vejo no meu trabalho, que eu vejo ao meu redor, no meu mundo natural. Está difícil pelas aflições e pelas perseguições do mundo espiritual. Eu não sei, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para que através dessa palavra nós sejamos erguidos, fortalecidos. A palavra de Deus, ela diz que os jovens certamente cairão, se cansarão e cairão, mas aqueles que esperam e que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças.
subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Você é a águia do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida, você é a águia do Senhor. Amém? Aleluias. Por isso feche os teus olhos nesta hora, e com seus olhos fechados, ore comigo dizendo: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã eu ouvi a Tua voz, a Tua palavra, e entendi que eu não posso parar, eu não posso fraquejar, eu preciso, ainda que chorando, ainda que sofrendo, carregar a preciosa semente, porque eu sei que o meu choro dura uma noite, mas a minha alegria virá pela manhã. E a minha alegria, diga bem alto, e a minha alegria não está nas coisas, a minha alegria está no Senhor. Levanta a tua mão e glorifica o Senhor nesta manhã, meu irmão. Se a tua alegria está em Deus, se a tua confiança está em Deus, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica Ele nesta hora. Pai, em nome de Jesus, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor e receba a nossa adoração. Eu quero que você adore ao Senhor. Diga: se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta. Porque se chorar, diga bem alto, se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer, diga, teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante, então cante assim, vou seguir. Você pode louvar os passos de isso. Vou levar comigo a minha cruz, comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Diga, nos braços de Jesus. Vou seguir, ouve, vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem, eu vou descansar nos braços de Jesus, nos braços. Quando o crente ouve, quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando. Isso. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente, você não vai deixar, você não vai deixar. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para receba, creia nisso. Bem guardado desse jeito. Eu quero ouvir o povo de Deus com palmas, vai. Vou seguir o quê? Louve a Ele. Os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus
pés eu vou descansar. Eu quero ouvir a igreja do Senhor adorando. Nos braços. Quero ouvir você, vai, louva. Vou seguir. Diga pra ele. Os passos. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, Senhor, enquanto nós estamos aqui nesta manhã, Pai, nós estamos aqui te louvando, nós estamos aqui te adorando, ó Pai, porque reconhecemos que é na tua casa, é ouvindo a tua palavra, estando aos teus pés, que encontramos o alívio, que encontramos o descanso para a nossa alma. Os dias são difíceis, ó Pai, os dias são maus, mas como diz a tua palavra, aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, neste lugar. É por isso que estamos aos teus pés, porque reconhecemos que a força que precisamos para continuar caminhando, ela vem do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, toma a minha vida, toma a vida do meu irmão que está aqui nas tuas mãos, toma a vida de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, ó Pai. Eu não sei o que esta pessoa tem passado, eu não sei o que esta pessoa tem enfrentado, eu não sei o quanto ela tem chorado, Pai, seja pela família, seja pela vida financeira. Eu não sei quais são as lutas deste meu irmão, mas uma coisa eu sei, ó Pai, que é nos teus passos que a gente descansa, é seguindo a tua palavra, é ouvindo a tua voz que a gente tem vitória. Então, em nome de Jesus, vem nessa manhã, Pai, nos conduzindo, vem tomando-nos em tuas mãos, vem nos fortalecendo na caminhada. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Então louva comigo, louva, igreja. Quando o crente está firme nos pés, ele passa pela prova. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Ele vai cair por terra da tua casa, da tua família. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede, não. Você não vai ceder. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger, bem guardado. Para terminar, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu vou descansar nos braços. Eu vou descansar. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Não existe outro lugar. Vamos aplaudir bem forte a Ele nessa manhã. Dê o teu melhor para Jesus essa manhã. Diga glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu e diga: o meu lugar. Levanta a tua mão para o céu e diga: o meu lugar é descansando na presença, nos pés do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem aqui é família de Cristo, diga glória a Deus. Então o teu lugar é aos pés de Jesus, amém? Ainda que chorando, ainda que com lágrimas, ainda que com luta, persevera. Não olhe para as afrontas, nem para as dificuldades, nem para o dia mau, nem para os escribas, para os fariseus, ou para aqueles que o inimigo tem se levantado para se contrapor a você e ao teu chamado e ao teu propósito. Em nome de Jesus, persevera.
porque a vitória é tua, a vitória é minha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez bem forte a Ele, amém? Glória a Deus. Eu quero aproveitar, nós já vamos estar dando a bênção final, mas antes, pegue na tua mão a tua oferta. Pastor, eu também vou tomar esta palavra também para aquilo que diz respeito à minha fidelidade, porque às vezes a gente olha para as dificuldades e diz, eu não vou ser fiel não, poxa, vamos deixar para depois, não vou fazer não. E muitas das vezes a gente acaba deixando de ser fiel, né? Porque a gente olha para o dia mau, a gente acaba deixando de perseverar. Mas olha a promessa que o Senhor nos fez, né? João capítulo 12, verso 26. Se alguém me servir, se alguém me serve, o que tem que fazer? Siga-me. E ele diz, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Diga bem alto, queridos, e se alguém me servir, diga bem alto, diga, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. A honra que você vai receber pela tua fidelidade, independente das lutas. A honra que você vai receber pela tua fidelidade, independente do dia mau. Essa honra não vem do homem, essa honra vem do Pai. Porque você não está servindo ao homem, você está servindo a Deus, você está servindo ao Senhor. Você está na casa, você é família. O Pai, Ele honra o filho que é fiel. O Pai, Ele honra o filho que é temente, o filho que faz a sua vontade, o filho que está na casa dele. Amém? Então seja fiel em nome de Jesus. Separe na tua mão a tua oferta, se você for fazer por Pix ou no cartão. Você que está nos acompanhando pela internet, faça a mesma coisa agora. Faz o teu melhor, já está aí na tela para você. Apresenta a Deus a tua fidelidade em nome de Jesus. Levanta para o céu, queria chamar aqui a pastora Andréia, vai estar fazendo a sua oração. A pastora Andréia vai estar abençoando a tua vida. Levanta para o céu a tua fidelidade, curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Amém, Senhor meu Deus. Nessa manhã, meu Pai, nós nos reunimos aqui na Tua presença, Senhor, porque cremos, Deus, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso provedor. Estamos aqui reunidos, meu Deus, como família do Senhor. Meu Pai, nessa manhã, o Teu povo, meu Deus, que saiu de casa para Te buscar, para Te adorar, Senhor, nesse momento apresenta a Ti, Senhor, a sua fidelidade. Igreja do Senhor, repita comigo nessa hora assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento a Ti a minha oferta de amor, a minha fidelidade como dízimo no Senhor, porque eu creio, Deus, que tudo que eu tenho é Teu, vem de Ti e é para Ti. Por isso eu Te peço, receba, Senhor, a minha oferta, a minha fidelidade e me abençoe em nome de Jesus. Agora permita que eu ore pela sua vida, Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus. Senhor, eu quero Te pedir, meu Pai, que o Senhor venha estender as suas mãos sobre cada vida aqui presente nesta hora. Meu Deus, que Tu venhas contemplar, Senhor, a fidelidade do Teu servo, da Tua serva. Meu Deus, que ninguém aqui venha ser paralisado pelas circunstâncias, Senhor, mas que tenham seus corações mantidos, meu Pai, firmes na Tua promessa, Senhor, pois o Senhor é fiel para cumprir cada promessa feita a nós. Meu Deus, que nesta manhã o Senhor venha abrir as janelas dos céus, Senhor, e derramar do Teu bom tesouro sobre os Teus filhos. Meu Deus, eu não sei quais são as circunstâncias em que eles estão vivendo. Eu não sei, Senhor, quais as dificuldades que eles têm enfrentado, mas o Senhor conhece, Senhor, o deitar e o levantar de cada um aqui presente. Meu Deus, assim como Tu tens o poder de trazer à existência aquilo que não existe, eu Te peço que nesta manhã Tu venhas abrir, Senhor, as portas que têm estado emperradas na vida financeira do Teu povo. Meu Deus, derrama, Senhor, sobre a Tua igreja, meu Pai, as Tuas bênçãos. A Tua palavra, Senhor, nos garante. Tu és o dono do ouro e da prata, meu Pai, e prosperidade, Deus, é dom que vem de Ti, Senhor. Então derrama sobre
sobre a tua igreja a tua prosperidade. Que o teu povo venha se alegrar nesta terra, Senhor. Que o teu povo venha te glorificar, Senhor, em tudo na sua vida, meu Pai. Na saúde, meu Pai, no ministério, nas finanças, e assim o teu nome venha ser engrandecido em toda a terra, porque tudo é teu e vem de ti. Por isso, Senhor, nós apresentamos a ti o nosso melhor, a nossa fidelidade, porque te agradecemos, crendo que o Senhor foi quem nos deu, e para ti, Senhor, nós consagramos tudo que somos. Que o teu povo venha ser próspero, abençoado e glorificar o teu nome em tudo que fizerem, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, confirmar aquilo que o teu servo vem buscando há muito tempo. A porta de emprego, Senhor, a prosperidade dentro daquele emprego onde ele já está, Senhor. Que o teu filho venha galgar, Senhor, altares, lugares mais altos, e o teu nome seja assim glorificado. É o que nós te pedimos nessa manhã, e já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, graças a Deus. Saia do teu lugar, apresente seu dízimo e a sua oferta ao Senhor, amém? E venha adorando a Deus em nome de Jesus. Vamos louvar? Deus maior, não há Deus melhor, não. Você pode levantar a mão e louvar? Não há Deus tão grande Como o nosso Deus. Você pode declarar isso? como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Você pode dizer? Criou o céu, criou a terra, Criou o sol e as estrelas. criou o sol e as... Declare: tudo Ele fez. Profetiza: Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. levante a tua mão e diga para o seu louvor, vai. Para o seu louvor, 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 para o seu louvor. Vamos aplaudir então bem forte a Jesus. Povo da internet, Deus abençoe. Aleluia. Vamos aplaudir mais forte a Jesus.